cada vez mais a gente vê essa polarização, todas duas altamente mentirosas, falaciosas, enganosas e alheias à realidade do Evangelho, mas praticadas em nome de Jesus, em nome do Evangelho, ou em nome da consciência do Evangelho. A saber, de um lado, você tem os que falam de cura, cura, milagre, 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 mas é tudo fajutice. Não tem poder de Deus se manifestando. Não tem Espírito Santo. O que você encontra são histerias, sugestões, hipnoses grupais, as mais variadas manipulações, induções, programações mentais, condicionamentos, realizando aparentes curas, e todas curas epidérmicas, superficiais, que qualquer pessoa com um mínimo de percepção de bom senso, não precisa nem ser de cultura, mas de percepção e de bom senso, não precisa ser nem de consciência científica. Repito, apenas percepção e bom senso, discernimento. Olha e enxerga a malandragem, a fajutice, o condicionamento grupal, a doença coletiva, o espírito de manada sendo levado naquela expectação de que eu serei curado. E são curas que não realizam nada. No dia seguinte, o cara está capenga de novo. Ou no mesmo dia, 3 horas depois, o joelho está doendo, o cotovelo não sara. O problema de pele, a coceira volta. O mal-estar estomacal retorna imediatamente. A dor de cabeça crônica, que é fácil fazer parar por condicionamento, dá aquela aliviada. Mas aí o indivíduo sai, às vezes no ônibus, no caminho de volta para casa, já está tudo de volta lá. Porque foi apenas uma suspensão temporária. Não foi Jesus. Não foi o Espírito de Cristo. Não foi milagre operado pelo Espírito Santo. Não foi verdade. Não foi genuíno. Não foi original. Não foi, na linguagem antiga e cansada, de fato, sobrenatural. Foi artificial, foi induzido, foi programado e só atinge gente de mente fraca, que é praticamente 70%, 80% do pessoal que se entrega a esse espírito de maná, que vão procurando as curas desses curandeiros e botando dinheiro nos gasofiláceos, nas cestas e dando tudo que tem, na expectativa de ficarem curados, e não ficam nunca. E quando sentem alguma coisa diferente, como eu já disse, é passageiro. Vai retornar tudo outra vez. E frequentemente, não raramente, retorna pior. E pior do que pior. Retorna fazendo o indivíduo não só ter a mesma dor, o mesmo desconforto, o mesmo mal-estar, mas agora na alma instala-se uma profunda descrença. Dizendo que Deus nada. A maioria, todavia, não tem nem essa angústia posterior da descrença. A maioria já está tão pré-condicionada que continua falhando, 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 falhando eternamente, amém, botando grana eternamente, amém, porque é o que os lobos vestidos de pele de ovelhas querem e vocês fazem. E fazem de maneira dramaticamente patética contra as suas próprias almas. Isso é um lado da história, que enche a internet, que enche os templos, que alcança milhões de seres alienados, ingênuos, condicionados, guiados, levados,
gente descerebrada que desaprendeu o bom senso, o discernimento, a razoabilidade e que caiu num negacionismo tão horroroso e religioso que eles descreem da possibilidade das ajudas médico-científicas e apelam para as superstições, para os fetiches, para as falsas promessas, para as barganhas, para as trocas com Deus, supostamente. E é isso que você vê o tempo todo acontecendo de um lado. De outro lado, o que eu vejo, e que também me entristece horrorosamente, eu vejo um monte de gente, e a cada geração, isso é uma coisa que atinge especialmente pessoas mais jovens, e eu diria de uns 18, 20 anos, na maior parte das vezes até uns 50, 60 anos de idade. Esse é o período da enganabilidade mais fácil, em que o cara diz, não, eu não sou daquele jeito. Esses supersticiosos, enganadores, falaciosos, mentirosos, não. Eu sou estudioso, acadêmico, intelectualizado, leio os teólogos, os pensadores mais importantes, considerados os mais profundos, e quase todos esses pensadores considerados os mais profundos, tanto quanto praticamente todos os acadêmicos considerados os mais interessantes e por isso os mais celebrados, tanto quanto os seus alunos ou aqueles que por eles se mostram sempre e totalmente interessados e bebem das suas fontes a largos sorvos e repetem-nos o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, com fartura de linguagem incompreensível para os seres humanos da média humana, porque todo ser humano precisa entender o que eu digo. Eu não tenho a permissão de dizer o que ninguém vai entender. Só um grupo mínimo, num masturbatório teológico onde ficam falando uns para os outros, os mesmos para eles próprios. E se regozijando como se tivessem iluminado o mundo nessa seita gnóstica de exposição de conhecimentos. E não passa disso. Agora, no meio deles, não há nenhuma ênfase no poder de Deus, nem no conhecimento experiencial, nem tampouco na vivência existencial de Jesus. Para eles, Jesus é um corpo, objeto de estudo, é uma história defunta que sofre autópsia o tempo todo. Mas é um pessoal que não ora, é um pessoal que não tem nenhuma expectação de graça, de intervenção, de milagre, de manifestação de Deus. É só discursividade após discursividade. É reflexão sobre reflexão. É o manifestar de um orgasmo intelectual de uns para com os outros, como eu disse há pouco, é um masturbatório contínuo que não gera nada, não engravida nada, não produz coisa alguma, não faz ninguém conceber, nem traz nada de Cristo à luz, genuinamente na vida das pessoas. Só alimenta a vaidade, só alimenta a arrogância da sabedoria, só alimenta o pseudo-conhecimento. É um conhecimento, todavia, destituído de fé, de esperança e de amor. E é um conhecimento carregado de frente, tapume, máscara e expressão. Porque não produz nenhuma transformação, nem metamorfose profunda na vida daqueles que anunciam essas coisas. Então eu, por exemplo, existo nesse mais de meio século pregando o Evangelho, da graça de Deus, a mesma palavra a vida inteira, entre esses mundos polarizados
E eu não quero nada com nenhum dos dois, nem com a farsa pseudo-sobrenatural do lado de cá, com o curandeirismo, Deus me livre disso, e nem tampouco com esse intelectualismo burro, insensato, idiótico, arrogante, presunçoso, cheio de masturbação, de gozo de si para si mesmo que não gera nada, não produz coisa alguma, não alcança ninguém, mas realiza apenas a troca da volúpia intelectual entre os mesmos, uns e outros, jogando ping-pong num estádio vazio, de ninguém vendo. Na maioria das vezes, esses são apelidados de liberais e de progressistas. Do lado de cá, os outros são apelidados de pentecostais, neopentecostais ou curandeiristas. Eu não quero nada com nenhum desses grupos. O meu compromisso exclusivo é andar aqui no chão do Evangelho de Jesus, na simplicidade e pureza devidos a Cristo Jesus, como Paulo disse aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 10, 11. Para não acontecer, como ele disse, que assim como a serpente enganou os humanos e os levou a um estado de presunção que a gente encontra em qualquer desses polos e afastou-os da consciência de Deus, assim não aconteça com vocês, disse Paulo, em 2 Coríntios 11. Para que não sejais afastados da pureza e da simplicidade devidos a Cristo Jesus. É na pureza e na simplicidade. É por isso que eu faço o que eu faço e faço como faço, do jeito que faço, com a intenção que faço, com a objetividade que faço, porque eu já vivi o bastante para saber que é só isto que interessa. É só isto que muda a mente, a vida, transforma o ser, dá a você a capacidade e o poder para viver e também aquinhoa você com o recurso de receber, de provar, de experimentar a intervenção de Jesus como manifestação real. Porque uma coisa que, antes de tudo, eu quero que você veja, saiba, creia e entenda, é que Jesus não é um discurso. Tampouco é objeto de análises exegéticas, hermenêuticas, intermináveis, que não fazem nascer nada, que não produzem coisa alguma, que não realizam nenhum milagre na vida, que não trazem nenhuma introjeção do divino para a existência e para o coração, que não realizam coisa alguma que se pareça com o que Jesus fez, com o que Jesus manifestou, com o que Jesus ensinou e praticou. Até o ensino de Jesus, eles têm trilhões de reparos a fazer ao que Jesus disse e de aplicações das quais eles partem das realidades contemporâneas, querendo que Jesus caiba nas interpretações a partir dos pressupostos da contemporaneidade, quando é justamente o oposto. A partir da base fundamental, essencial de Jesus, a pedra angular, inafastável, permanente, de aplicabilidade perene, é que eu tenho que trazer a realidade para se chocar com ela e não tentar fazer adaptações de Jesus a qualquer que seja a expressão de pseudociência da modernidade. Mas o pessoal não entende isso nunca ou não quer entender porque dá trabalho. Tem que se converter. Tem que largar e deixar de mão a superstição fetichista para os que estão desse lado, do curandeirismo, do milagrismo, sem conhecimento, sem entendimento, sem realidade, sem sobrenaturalidade genuína, sem existencialidade sincera,
sem prática, sem experiência, sem prova, sem o degustar da graça de Deus em si mesmos, como também desse outro lado, aonde tudo não passa de uma aula de anatomia, de um Cristo morto, adifuntado, que fica sendo aberto em reuniões de suposta manifestação elevada de teologia para examinar o baço, o fígado, o coração, como era a circulação de Jesus, tudo era. Porque esse Cristo de cá não é nada mais a não ser um assunto, a não ser um tema de estudo, a não ser uma variável discursiva e que não produz coisa alguma. Por isso eu não quero nada também, nunca quis, não quero e jamais quererei. Quanto mais velho eu fico, menos eu quero qualquer coisa com este ou com aquele lado, e mais eu desejo exclusivamente viver o que Jesus fez, manifestou, ensinou, praticou e me ensina a viver, praticar e ensinar, porque Jesus não passou. Passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele não passaram. Ele, isso não é chavão, é verdade. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o que eu vou fazer em qualquer dessas falsificações de um lado ou de outro, que só me tiram do cerne da experiência real de Jesus na minha vida? Porque, como disse Paulo, escrevendo aos Coríntios, quando eu cheguei no meio de vós, eu não me apresentei ostentando sabedoria humana, nem muitos saberes, nem dizendo quantos manuscritos eu li, quanta gente interessante eu ouvi através da boca de Gamaliel, ou no tempo que eu morava em Tarso, onde havia uma das principais universidades do mundo greco-romano e a cultura sobejava e polulava. Ele diz, não foi baseado em nada disso que eu fui até vocês, mas eu cheguei aí em temor, tremor, fraqueza e manifestando o poder de Deus que me habita. É porque não é assim, é porque não é mais assim, é que a gente vê essa Babel horrorosamente desgraçada, tenebrosa, diabólica, cheia de espíritos malignos operando em nome de Jesus de um lado, e cheio do espírito da arrogância, da presunção, da soberba e do espírito de si mesmo, enfatuando o coração desses que se ancoram na sabedoria humana e não no poder de Deus. E um pelo outro, como eu digo a vida inteira, um grupo pelo outro, eu particularmente não quero troco, não acho que nenhum deles tem qualquer vantagem. Acho que uns são enganadores e milhões de enganados andam com eles. Outros são auto-enganados e quase ninguém anda com eles, porque ninguém nem entende o que eles estão tentando falar de si, para si mesmos e uns para os outros.